Fala aí, galera! Beleza? Pura tranquilidade? Professor Rodrigo Alberoni aqui presente para a continuação da nossa aulinha sobre o Segundo Reinado. Preparados, oitavo ano? Então vem contigo, vamos lá estudar agora a Guerra do Paraguai. Sim, por isso que eu mudei a imagem aqui da nossa tela inicial, né? Sempre estava aparecendo o quê? O Dom Pedro II novinho e depois ele o quê? Mais idoso. Por quê? Para demonstrar o longo período de governo, né, que foi aí o Segundo Reinado. Hoje eu mudei a imagem porque o assunto aqui ainda é Segundo Reinado, mas vamos focar na Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, porque a Tríplice Aliança é o nome, né, da junção militar entre Brasil, Uruguai e Argentina, que irá lutar contra o Paraguai. Então, Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. Lembrando, esse conflito ele foi bem longo, durou de 1864 até 1870. Ai, professor, eu quero saber, me conta tudo, por que estourou esse conflito? Galera, principal motivo é a questão da navegação na Bacia do Prata, na Bacia da Prata. Que história é essa de Bacia da Prata? Sim, é um conjunto de rios navegáveis que era extremamente importante para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai e para o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Que rios são esses, tio Alberoni? Vamos lá! Rio Paraná, Rio Paraguai e Rio Uruguai. Então vamos entender agora esse contexto ligado à Bacia da Prata. O que acontece? O Paraguai é um país muito pequeno e que não tem saída para o mar. Professor, eles não têm praia no Paraguai? Praia do jeito que a gente conhece, não. Eles costumam chamar de praia, vamos lá, na praia, ali à margem do rio Paraguai, que é cheia de areia, botam barraca de sol, jogam um vôlei de praia, mas praia com onda, com água salgada, eles não têm. Bacana? Então, eles, ali naquele contexto, eram um pequeno país extremamente isolado, né? E que dependiam da Bacia do Prata, porque era ali na Bacia da Prata que circulavam as mercadorias através desses rios. Era a entrada e saída das mercadorias paraguaias. Qualquer conflito de interesse na região poderia ameaçar o Paraguai. Paraguai, que era governado por um ditador, Francisco Solano López, chamado de Mariscal López, né? O Marechal López. Você vai em Assunção, no Paraguai, existe uma avenida muito famosa lá que se chama Avenida Mariscal López, ou seja, Avenida Marechal López, né? A família López, né? Ela dominava o Paraguai. Ele era um ditador que viveu na Europa, né? Inclusive, né? Conheci a sua esposa Lynch lá na Europa, trouxe ela para cá, polêmica, caramba, mas isso é fofoca, deixa pra lá, né? Vamos focar aqui na matéria de história, né? E ele vai trazer um projeto para tentar modernizar o Paraguai. Não significa que o Paraguai vai se tornar uma potência extremamente importante, não. Mas, como ele entendia que o Paraguai estava bastante isolado, era necessário produzir o que necessitava. Então, ele foca num exército grandioso. O exército paraguaio terá 68 mil homens treinados e armados, né? Ele vai construir a primeira ferrovia, né, da América do Sul, é lá em Assunção, no Paraguai, financiada por capital inglês, e vai investir em algumas fábricas no Paraguai. Bacana? Obviamente o projeto Paraguai era muito diferente do projeto brasileiro, investido no agronegócio, trabalho escravo, ou do Argentina. A Argentina, na verdade, ainda estava se formando nesse momento, existiam os conflitos internos, e do Uruguai também, que tinha uma disputa política muito grande entre dois partidos, o Blanco e o Colorado. E aí que a história começa. Por quê? O Brasil, ele interferia politicamente no Uruguai. Isso desagradava muito o Paraguai, porque na mente do Paraguai, como o Uruguai também era um país pequeno, eles deviam se unir em torno dos negócios na navegação da Bacia do Prata. E o que acontece? O Brasil não queria interferência paraguaia na Bacia do Prata, nem que o Uruguai fechasse a navegação ou cobrasse tarifas para os navios brasileiros que passassem ali. Porque era interessante para o Brasil que os produtos aqui do Brasil, principalmente o charque, né, a carne salgada do Rio Grande do Sul, entrasse no Uruguai livremente. Por isso que o Brasil financiava e ficava ao lado do Partido Colorado, um partido ligado a comerciantes de Montevidéu. Esse partido defendia o livre negócio na Bacia do Prata. Só que numa eleição, o Partido Blanco, formado por latifundiários que não gostavam dos brasileiros, porque os brasileiros utilizavam trabalho escravo, enquanto no Uruguai não tinha trabalho escravo, esse Partido Blanco ele ganha as eleições e se junta a Solano López, em termos de construir uma rede de tarifação de navegação na Bacia do Prata. O que o Brasil vai fazer?
O Brasil simplesmente dizendo que o Partido Blanco ameaça os interesses brasileiros e também de brasileiros que vivem no Uruguai. Tinha muitos brasileiros vivendo ali na fronteira do Uruguai, né, com o Brasil. O Brasil então vai invadir o Uruguai para tirar o Partido Blanco do poder e colocar o Partido Colorado. Solano Lopes lá no Paraguai fica bolado. Que isso? Que é isso? Estão tirando o meu aliado político do poder no Uruguai. Isso é golpe, não pode. Então, como forma de repreender o Brasil, né, Solano Lopes manda prender um navio brasileiro que estava passando pelo Rio Paraguai, né? O nome desse navio era Marquês de Olinda. Bacana? Então o navio Marquês de Olinda é apreendido, né? E o Paraguai tenta proibir a navegação do Brasil por esses rios. O que acontece, galera? Para o Brasil, por exemplo, o governo central está no Rio de Janeiro, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Né? Para o governo brasileiro manter contato, por exemplo, com o Mato Grosso, que faz divisa ali com o Paraguai, era necessário fazer, sabe o quê? Descer até a Argentina, atravessar Buenos Aires, pegar o Rio Paraná, subir o Rio Paraguai para chegar em Cuiabá, no Mato Grosso. Ou seja, foi nesse caminho aí, no Rio Paraguai, que o navio Marquês de Olinda, por exemplo, foi capturado. E aí o Paraguai diz, ó, Brasil, pode tirar seu cavalinho da chuva, pode sair do Uruguai. O Brasil fala, não, vou continuar no Uruguai. E devolve meu navio. O Paraguai diz, vai continuar no Uruguai, interferindo na política lá, tentando derrubar o Partido Blanco? Não vou devolver navio coisa nenhuma. E ainda invade o Mato Grosso. O Paraguai invade o Mato Grosso. E aí pede a Argentina para passar pelo território argentino para ir até o Uruguai auxiliar o Partido Blanco. E quem sabe invadir o Rio Grande do Sul também. Só que a Argentina diz o quê? Não vou me meter nessa história, não quero saber. E aí o Solano Lopes declara guerra à Argentina. E aí o conflito está armado, não é? Brasil e Argentina contra o Paraguai. O Paraguai ao lado do Partido Blanco, só que qual é o problema? O Partido Blanco perde o conflito interno, os colorados que estão do lado dos brasileiros assumem o comando e aí fica Brasil, Argentina e Uruguai formando a tríplice aliança contra o Paraguai. Começa a Guerra do Paraguai. No primeiro momento, tanto o Paraguai quanto o Brasil e a Argentina pensavam que essa guerra ia ser rápida. O Paraguai, por ter um maior exército, pensava que ia ganhar com facilidade, e Brasil, Argentina e Uruguai, por terem se juntado, pensavam que iam ganhar com facilidade também. Só que não foi nenhum nem outro. Essa guerra se estendeu por 6 anos. No início, o Paraguai mandou bem, né? Invadiu Mato Grosso, impôs derrotas aos brasileiros, aos argentinos. Porém, o jogo começou a mudar. No primeiro momento, é o seguinte, é pensar que o Brasil não tinha soldados suficientes para a guerra. O nosso exército era composto por 18 mil homens, o do Paraguai, 68 mil. Então foi iniciada aí a campanha de voluntários da pátria, aqueles que vão lutar pelo Brasil. Dom Pedro II foi o primeiro voluntário, né? Ele foi para a frente de batalha, ficou no acampamento, obviamente não foi para a guerra em si, não lutou, mas ficava lá dando moral às tropas. Só que os voluntários, no primeiro momento, foram muitos, mas depois começou a desaparecer, a guerra foi se estendendo, muita gente morrendo. Então, por exemplo, o governo imperial adotou uma medida de comprar escravos para que eles fossem utilizados na guerra. Qual era o acordo? Você pagava alguém, né, o dono do escravo, esse escravo ganhava alforria, mas em troca, alforria é liberdade, em troca ele tinha que lutar na Guerra do Paraguai. Então muitos escravos alforriados lutaram na Guerra do Paraguai. Olha que doideira, eles não eram considerados cidadãos antes disso. E aí, para defender a pátria, eles eram úteis. Esses indivíduos, então, vão para a linha de frente, a maioria acaba morrendo, mas aqueles que voltam como heróis de guerra e homens livres. Só que gera algo inconsistente aí, porque esse negro ele é um herói de guerra, voltando da Guerra do Paraguai, mas enquanto seus irmãos, sua família, ainda são escravizados, sofrem castigos físicos. É uma contradição muito grande. Então esse conflito da Guerra do Paraguai envolveu todo um esforço brasileiro que gerou muitos gastos ao governo, aumentando a dívida brasileira. O dinheiro gasto na guerra foi quase 11 vezes maior do que o orçamento do Brasil para aqueles anos. Ou seja, o Brasil saiu muito endividado, né? O Paraguai teve seu território invadido, suas pequenas fábricas destruídas, suas ferrovias destruídas. Solano Lopes não se entregava, né? O militar responsável por chegar até Assunção foi o Marquês de Caxias, futuro Duque de Caxias, que nós já estudamos ele aí quando falamos de Balaiada, por exemplo, e Guerra dos Farrapos. Né? Caxias chega a Assunção, só que o Solano Lopes ele não se entrega, galera, ele não se entrega. Ele quer continuar a guerra.
E assim, né, os soldados brasileiros, já liderados pelo Conde Deu, marido da princesa Isabel, porque Caxias voltou ao Brasil, vão iniciar um massacre contra os paraguaios, até alcançarem Solano Lopes. Por isso, galera, quase metade da população paraguaia é dizimada nessa guerra. Mais de 90% da população masculina morre, porque os homens todos foram para a frente de batalha, inclusive crianças. Solano Lopes, quando foge, ele forma no seu exército ali com crianças de 8, 10, 12 anos de idade. Ele botava barbas postiças nas crianças para fingir que eram adultos, olha isso. Então, finalmente, né, na famosa batalha de Cerro Corá, Solano Lopes ele é morto ao tentar atravessar um rio pelas tropas brasileiras e a guerra chega ao fim. Para o Paraguai, essa guerra foi devastadora. A economia do país parou, né, a mão de obra masculina desapareceu, sem contar os crimes de guerra, né, mulheres foram estupradas por soldados brasileiros. O Paraguai vai viver uma desgraça muito grande, momentos de golpes políticos, até gerar uma certa estabilização só ali em 1916 do século XX. Bacana? E para o Brasil? Para o Brasil, de importante, teve o fortalecimento do exército brasileiro, né? O fortalecimento da causa abolicionista que luta pelo fim da escravidão. Como negros lutaram nesse conflito, né, a causa abolicionista começa a ganhar mais destaque, né? E o endividamento do Brasil, a nossa dívida externa aumentou muito. Bacana? Fechamos aqui a Guerra do Paraguai. Até a próxima videoaula. Beijão. Tchau, tchau.